Gálatas capítulo 5, do versículo 19 até o versículo 23, que a gente vem refletindo aí já pela 8ª, 9ª semana, traz para nós um paralelo entre o homem carnal e o homem espiritual, entre aquele que vive na carne e aquele que vive sob o poder do Espírito Santo. Ao longo das primeiras semanas nós falamos sobre as marcas que são preponderantes naqueles que vivem segundo a carne, e o texto áureo da nossa reflexão foi Romanos capítulo 8, versículo 6, quando Paulo diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Na semana passada nós falamos sobre o amor como fruto do Espírito gerado em nós. Deixa eu começar relembrando aos irmãos que o que nós estamos falando é de caráter. O caráter de Cristo gerado em nós. Pedro escreveu na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 4, que Cristo Jesus nos fez participantes da natureza divina. Este caráter cristão é o que nos torna parecidos com Jesus. Amém? Falando do amor semana passada, nós refletimos nas marcas deste amor cristão, e lembro que fiz para os irmãos que nós não estamos falando do amor humano, mas da manifestação do amor divino em nosso dia a dia. Embora alguém tenha me dito, mas pastor, a todas essas características de amor que o senhor está falando aí, é do amor de Deus. É verdade, mas a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Portanto, o que o Senhor quer é que nós sejamos portadores desse amor que denota Cristo em nossa vida. Hoje vamos voltar e vamos continuar, aliás, falando, vamos ver até onde podemos ir. Gozo é a segunda característica, a segunda virtude que o apóstolo Paulo destaca no caráter cristão. Gozo aqui é alegria. Mas é bom lembrar que Paulo não está falando da alegria aqui, como fruto do Espírito. Ele não está falando da alegria como mera reação emocional ligada à alma. Paulo está falando da alegria como estado de espírito. É interessante que a expressão gozo aqui, ou alegria, à luz do grego, tem a mesma raiz que a palavra que nós traduzimos por graça. Portanto, a alegria aqui é estado de graça. Esta alegria não está nas camadas mais elevadas da alma, está nas dimensões mais profundas do ser, está nas regiões mais internas do indivíduo que serve a Deus. A alegria como estado emocional também é circunstancial. Depende de que as coisas estejam bem. Depende de que os projetos estejam dando certo. A alegria como estado de espírito vai além das circunstâncias externas, porque é um sentimento de Deus transmitido ao nosso coração. Isto não significa que você nunca vai ficar triste do seu ponto de vista de alma, do seu ponto de vista emocional. Significa que a alegria do Espírito, a mais intensa, a mais profunda, não será contaminada pelas tristezas das camadas externas da alma, mas o meu gozo no Senhor permanece em todas as circunstâncias da vida. Você consegue dizer amém? Vamos dar uma folheada na Bíblia Sagrada para entender um pouco dessa alegria, e à medida que a gente for lendo cada versículo, a gente vai refletindo e entendendo melhor. Salmo de número 119,
versículo 16, o apóstolo Paulo diz que, aliás, o salmista diz que esta alegria está intimamente relacionada ao prazer que temos na lei de Deus. Nos Salmos 119 e 16 ele diz assim: recrear-me-ei, alegrar-me-ei, me regozijarei nos teus estatutos. Essa alegria, repito, está intimamente relacionada ao nosso prazer na lei de Deus. Evangelho segundo João, capítulo de número 15, versículo de número 11, um versículo muito delicioso, se eu posso usar essa expressão. O Senhor diz assim: tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós. A expressão meu gozo que Jesus usa aqui é minha alegria em vós. Minha alegria em vós. É como se ele dissesse: eu estou transferindo para vocês a minha alegria. E havemos de convir que Jesus teve circunstâncias diversas que não eram em nada fonte de alegria. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi maltratado, ele foi apedrejado, ele foi crucificado, mas diz: a minha alegria está em vocês. Eu transmito para vocês o meu gozo, a minha alegria, o meu júbilo. Ainda no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 13, o Senhor Jesus volta a falar e diz assim, orando, ele diz: mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu vou repetir, eu não estou falando de reações emocionais, eu não estou falando do sentimento de alma, eu estou falando de um gozo que está no espírito. Ele vai além das circunstâncias da sua vida. Acontecem as coisas e você até se entristece por elas, mas no âmago, no mais profundo do seu ser, a alegria da comunhão, a alegria do relacionamento com Deus permanece intacta, porque o Espírito de Deus produz isso dentro de você. É por isso que muitas vezes o indivíduo está amargurado, emocionalmente amargurado, triste, cabisbaixo, ruim, mal, e consegue chegar aqui: saúde, irmãos, papai do show, quero louvar a Deus com um hino, e canta. Como é que se explica isso? Como é que se explica um indivíduo querendo morrer, que pega o microfone e prega? Como é que se explica alguém que está triste e chega aqui e ministra uma palavra de alegria, e você sai alegre enquanto o camarada estava com o coração gozo? Minha alegria em vós, é isso que Jesus está dizendo. Eu transferindo para você o meu sentimento de júbilo, é isso que Jesus está falando para nós. Dá um toque no vizinho e diz para ele: a alegria do Senhor está à sua disposição. Aleluia. Gozo. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Olha o que Paulo diz, quando ele testemunha das suas aflições pelo Evangelho, quando ele narra a sua abnegação pelo Evangelho. Deixa eu começar do versículo 8, que é muito interessante. Ele diz: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, contristados, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Aleluia.
gozo no Espírito, sentimento de Deus, transmitido ao coração daqueles que abrem mão, que abdicam de viver segundo a carne e tomam a decisão de que o fruto do Espírito será gerado em sua vida. Mas observe uma coisa, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos sempre. Onde? Esse gozo que é fruto do Espírito não é porque tem dinheiro, não é porque está empregado, não é porque as contas estão pagas, é no Senhor. Ou seja, é um coração que se alegra por causa do Senhor. E aí, queridos, se os meus planos deram certo ou não, a minha alegria está no Senhor. Minha alma até se entristece, mas o meu espírito se alegra. Por quê? Porque é no Senhor. Agora deixa eu observar alguns aspectos desta alegria com você. Primeiro, esta alegria está fundamentada na experiência da salvação. Eu não vou entrar agora em soteriologia. Para mim, a teologia é a doutrina mais extraordinária e que infelizmente poucos crentes conhecem, pelo menos um pouco dela, que a razão para eu estar aqui é salvação. Jesus nos comprou, mas quando Ele nos salvou do pecado, Ele gerou em nós a alegria do Espírito Santo. O Espírito passa a morar em nós, a tristeza do pecado é arrancada. Vamos ver o que Pedro fala acerca disso, dessa alegria pela salvação. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6, Pedro diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Dá uma cotoveladinha no vizinho e diz para ele: eu tenho promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. O que o apóstolo está falando é que à medida que nós ingressamos na trajetória da salvação, as virtudes de Deus vão sendo acrescidas em nós. Não há explicação humana para elas. O fato, a explicação, o fundamento, a base está na salvação que recebemos gratuitamente de Deus. Salmos de número 51, o salmista, sentindo a falta dessa alegria quando ele cometeu aquele pecado de adultério com Batseba, e ele ora e diz assim: Senhor, Salmo 51, 11, não retires de mim o teu espírito e devolve-me a alegria da tua salvação. Sabe por quê, querido? Deixa eu falar de algo para você. Quando o cristão, que é morada do Espírito, comete um pecado, e com isso ele rompe a sua íntima comunhão com Deus, há uma tristeza inexplicável que transtorna a alma dele. O apóstolo Paulo chama esta tristeza de tristeza segundo Deus. Qual é a função dela? Paulo diz que a tristeza segundo Deus opera
para o arrependimento. Se você conseguir pecar e continuar feliz, você vai permanecer lá. Quando você peca e o Espírito Santo sente-se agredido e ele se retrai, você sente o peso do seu pecado em seu espírito. A tristeza, segundo Deus, opera para o arrependimento. E aí você se rende ao Senhor. E quando você sente o perdão, aí você parece criança. Quando um indivíduo está em pecado, ele vem para a igreja, do lado direito um diz glória a Deus, do lado esquerdo outro diz aleluia, na frente um aplaude, atrás um fala em línguas, ele fica forçando e não sente nada. Até tenta, mas não vai. Mas quando a alegria do Espírito está nele, não depende do pregador mandar, não precisa que o cantor peça, a minha alma está jubilando no Senhor. Aí você levanta a mão, aí você diz glória, você diz aleluia, você chora, você aplaude, porque o Senhor em você comunica salvação. Já percebeu que quando você vence uma tentação, quando você salta uma muralha, quando você escapa de um laço, olha para mim, nunca por mérito seu, sempre porque o Senhor age em você pelo Espírito Santo. Quando você vem para a igreja dá uma alegria, você tem vontade de correr, de pular, de cantar, desentoa no louvor para valer, mas canta e não está nem aí se do seu lado alguém acha que canta melhor do que você. É o Espírito Santo dentro de você dizendo, você venceu, eu estou vibrando com você, eu estou celebrando com você, porque você venceu. Aleluia. Alegria da salvação. Dá uma sacudidela na vizinha e fala, eu estou alegre no Senhor. Oh, irmã, chorando na mais de levar chorando na. Esta alegria, além de ser gerada pela experiência da salvação, eu vou repetir, ela é gerada pelo amor à palavra, pelo resultado que a palavra gera em nós. Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, diz assim, achando eu as tuas palavras, logo as comi, e elas foram gozo e alegria para o meu coração. No Salmo 119, versículo 14, o salmista diz, tenho prazer na tua lei. Experimente estudar a Bíblia. Experimente estudar a Bíblia. Não leia a Bíblia como livro esotérico, pelo amor de Deus. Não leia a Bíblia como objeto de proteção mística. Estuda a Bíblia. Coma a Bíblia. Sente para entender. Leia um versículo uma vez, 2, 10, 20, 100, se for necessário. Leia, releia, insista, busque, se alimente, rumine, mastigue, lê uma vez, levante, vá no jardim de casa, medita no versículo e volta, lê de novo, vai lá na cozinha da casa, pega um biscoito, enfia a mão na panela enquanto a mulher está preparando almoço e reflete no versículo, volta, lê de novo, de repente você vai sentir lágrimas que vão molhar as suas pálpebras, porque ela vai começar a gerar vida em você. Aleluia. Ei, machuriando nagamas, macho, essa alegria também está baseada na presença de Deus. E pelo amor de Jesus, entende que você está na presença de Deus não é só quando está na igreja. De agora em diante nós estamos entrando na presença de Deus. O que é isso? Você está na presença de Deus quando deita para dormir. Você está na presença de Deus quando levanta cedão e vai para o trabalho. Quando entra na tua sala de trabalho, você está na presença de Deus. Porque o Senhor enche toda a terra. E o Salmos 16:11 diz assim, na tua presença há abundância, fartura, plenitude de alegria.
Por isso que quando Jeová chegou para Moisés em Êxodo 33, ele disse assim: eu não vou contigo, vou mandar meu anjo. Moisés disse: não, senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Porque a presença de Deus gera gozo. Tem um versículo na Bíblia, eu gosto muito dele. João capítulo 16, versículo 20 a 22. Os discípulos estavam vendo, estavam conscientes que Jesus ia para a cruz, e eles começaram a ficar com medo, a ter dúvidas. Mais ou menos o seguinte: será que vai voltar? Será que vai ressuscitar mesmo? E eles ficam meio conturbados. Aí Jesus diz assim: a mulher grávida sente tristeza quando chega a hora do parto. Jesus está falando daquelas contrações de 40 em 40 minutos, de 30 em 30, de 20 em 20, que a mãe vai sentindo uma certa tensão nervosa. Eu nunca senti, mas o testemunho é de todas as mulheres, portanto é uma verdade universal. Aí Jesus diz assim: mas quando nasce a criança, ela se alegra, porque vê que veio um varão ao mundo. Aí Jesus diz: assim também sois vós. Hoje, na verdade, tendes tristezas, mas outra vez eu vos verei, e vós vos alegrareis, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Gozo, alegria, porque o Espírito de Deus está em você. É por isso que em Romanos 14, 17, Paulo diz que o reino de Deus consiste em gozo, justiça e paz. Alegria, justiça e paz. Sua alma pode se entristecer, mas no seu espírito está a alegria de Cristo em nós. Ele nos deu essa alegria. Amém? Eu não vou perguntar quem porventura está triste hoje, na alma. Eu não vou perguntar quem de repente saiu de casa hoje angustiado. Mas eu posso perguntar: quem está desfrutando do gozo do Senhor no seu espírito? Aleluia. Aleluia. Vamos mais um pouquinho? Oh, glória a Deus. Louva Jesus aí, vá, dá glória a Deus, fala em língua, aplaude ao Senhor. Na Copa de 98, o Brasil perdeu de 3-0 na França no dia do jogo da final. Eu morava em Olindina. O jogo foi domingo à tarde. A gente foi para o culto. E a glória a Deus, cantou como qualquer igreja no culto de domingo à noite. Quando terminou o culto, tinha um vizinho da igreja, ele era muito conhecido, e ele estava na calçada. Quando eu saí, ele fez assim: eu não entendo vocês crentes. Eu disse: fala, vocês não amam a amarelinha da seleção. Vocês são doidos, nós tomamos de 3-0. Ele já estava meio chapado, né? E vocês vão para a igreja e fazem um culto desse. Na época Romário jogava no Flamengo, e eu disse para ele: meu amigo, vou lhe explicar. Vou lhe explicar na sua linguagem. Quando o Romário entra no Maracanã, eu disse para ele: 35 milhões de flamenguistas arvoram suas bandeiras rubro-negras, porque o maior jogador do clube está em campo. Naqueles dias a Rede Globo tinha mostrado uma visita de Bill Clinton no Brasil, e Pelé chutou uma bola no Maracanã, numa trave sem goleiro, e fez gol, e a Globo colocou no Fantástico. Você acredita? Eu disse para ele: quando Pelé, depois de aposentado, chuta uma bola numa trave sem goleiro e faz gol, a Rede Globo mostra em horário nobre. E eu disse para ele: quando Ronaldinho entrava nos gramados da França,
1,5 bilhão de telespectadores da Copa estupefavam os olhos para verem os maiores dribles do fenômeno. Eu disse, agora entenda, se um Romário contorcido, um Pelé aposentado e um Ronaldo convulsionado merecem tanto barulho, imagina Jesus, que deu de goleada no inferno, assentou-se à direita de Deus e intercede por nós. Ora, alegre-se no Senhor! Mas vamos mais. Amor, gozo, paz. Paz. A ideia de paz aqui é falta de problemas. Sim? Paz como fruto do Espírito é ausência de conflitos? É ausência de problemas? Não. Paz aqui é quietude, segurança. É um sentimento de estabilidade gerado pela confiança que você tem de que, apesar da tempestade, Jesus pode até parecer dormindo, mas está no barco. Está no barco. É só chamar que ele responde. É só chamar que ele reage. Essa que é paz. Quem aqui, depois que aceitou Jesus, não teve mais nenhum problema? Levante a mão, por favor. Nenhum. Quando você aceita Jesus, não significa que as lutas vão cessar. Não significa que você não vai ter mais angústias, dificuldades. Significa que em meio a elas, você vai conseguir estar quieto, em paz. Números capítulo 5, versículo 24. Vamos juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Coloque a mão na pessoa que está do seu lado aí e cite esse texto de novo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Te dê segurança. Efésios capítulo 2, versículo 14 diz que Cristo Jesus é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Vamos para Romanos capítulo 15, versículo 13, quando o apóstolo Paulo nos faz entender: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na fé, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Gozo e paz caminham juntos, já percebeu? Quando você sente o gozo, a alegria da qual falamos há pouco, automaticamente isto gera paz. Pela fé, na fé, pela operação do Espírito Santo em vós. Isaías capítulo 32, versículo 17. Isaías 32, versículo 17, diz assim, acerca da paz, como fruto do Espírito para você. E o efeito da justiça será paz. Ei, deixa eu dar uma pausa aqui. Você quer ter paz? Ande direito. Justiça gera paz. Quando você está caminhando direitinho, você sofre ameaças.
você sofre chantagens, você sofre pressões, você sofre ataques, mas você diz: eu posso ficar em paz. Posso ficar em paz. É por isso que o salmista diz assim, Salmos 23:4: ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O efeito da justiça será paz. Salmos 119, versículo 165, diz assim: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Sabe o que é isso? Você ama a lei de Deus, você quer servir ao Senhor, você quer honrar ao Senhor, você quer buscar a Deus. Aí o adversário vai lá na frente e coloca um tropeço para quando você passar. E você não vê, porque ele está em aspecto espiritual, mas à medida que você vai caminhando, o Senhor vai na frente, e o Senhor vai tirando os tropeços, e você vai passando, e você não viu os livramentos que Deus lhe deu. Só a eternidade vai revelar quantos laços o Senhor quebrou do seu caminho hoje, esta semana, mas os laços estão sendo quebrados, e os teus pés estão sendo guardados, porque a paz de Deus está sendo liberada para você. Aleluia. Olha, eu estou feliz com Jesus. Agora, deixa eu falar de uma coisa. A paz precisa atuar em 3 dimensões. Primeiro, eu preciso de paz com Deus. Romanos 5:1 diz que justificados pelo sangue de Cristo, temos paz com Deus. Preste atenção numa coisa, não fica mentindo para você mesmo. Se você não estiver em paz com Deus, muito menos você estará em paz consigo mesmo. Tente andar contra a vontade de Deus, enfrente o propósito divino e consiga sentir paz. O Senhor disse assim para Israel em Deuteronômio 29, ninguém proponha no seu coração andar segundo a sua própria vontade, dizendo, terei paz, ainda que ande segundo o meu próprio coração, porque o Senhor não quererá perdoar tal homem. Não há paz interior se não houver paz com o Criador. E eu vou fazer uma pergunta que você não precisa me responder. Você está em paz com Deus? Depois que você tem paz com Deus, aí você consegue ter paz consigo mesmo. Paulo diz aos Filipenses no capítulo 4, versículo 17 assim, e o Deus, deixa eu ler porque eu esqueci, Filipenses capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha os vossos corações com gratidão. É a paz de Deus que excede a compreensão humana. Isaías 26:3 diz assim, tu conservas em paz aqueles cuja mente está firme em ti, porque eles confiam em ti. Paz interior. A maioria das pessoas que saem brigando por aí, estressado, querendo estourar o mundo, na verdade estão brigando consigo mesmas. Eu deixei meus ternos numa lavanderia certa feita para lavar, e porventura eu passei na frente da lavanderia e lembrei dos ternos, e eu não estava com o comprovante. Eu não fui buscar os ternos, eu estava passando. Mas eu resolvi descer, como eu era cliente da loja, estava lá semanalmente, eu desci, chamei o rapaz, o atendente que me conhecia, e disse, meu amigo, eu não vim buscar os ternos, por isso eu não estou com o comprovante, mas como passei aqui para eu não ter que vir depois só para pegá-los, você poderia me entregar os ternos? Ele disse, eu vou falar com o gerente. E entrou.
E eu vi quando ele falou com o gerente, tinha uma vidraça na sala do gerente. Quando ele terminou de falar, o gerente deu um tapão na mesa e veio fervendo. Veio fervendo. E ele chegou no balcão e deu mais um tapa no balcão e começou a esbravejar. Você não pode fazer isso comigo. E eu disse, tudo bem, meu amigo, você está certo. Mas você não pode. Você está certo, você está protegendo o meu patrimônio. Senão qualquer indivíduo chega aqui e leva meus ternos embora. Eu agradeço a você. Eu não vim buscar, eu passei por acaso. Obrigado. Ele olhou para mim e fez assim, você não vai ficar chateado? Não. Você não vai achar ruim? Não. Aí ele deu outro tapa e disse, eu não acredito. Me responda, ele estava com problema comigo? Não. Ele tinha um problema consigo mesmo. Se você não estiver em paz consigo, amigo, muito menos você vai conseguir ter paz com o vizinho. Um amigo meu me telefonou uma certa feita, muito chegado, para almoçar. Eu falei, não vou não. Isso não vai porque hoje eu estou chateado. Sim, mas e daí? Eu sou seu amigo, eu gosto de você até chateado. Eu, não, eu me conheço, sei que hoje eu não sou uma companhia muito boa. Não vem assim mesmo, rapaz, eu não estou bem. Não vem, rapaz, só eu vou reclamar da comida, vou reclamar do talher, vou reclamar da toalha da mesa. Não vem assim mesmo, que se você não reclamar de mim, eu vou reclamar de tu também, porque tu está insistindo. Quando você não está em paz consigo mesmo, você não consegue ter paz com ninguém. Então vamos fazer o seguinte, tenha paz com Deus. Quando você tiver paz com Deus, essa paz vai transbordar no seu coração e você vai conseguir ter paz interior. Aí, você consegue ter paz com o próximo, mesmo que o próximo seja meio chato, meio antipático, mas você consegue manter a paz. Porque Romanos 12, 18 diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Se for verdade, diga assim para a pessoa do seu lado, eu estou em paz. Paz é segurança, irmão, é quietude. É quietude. Não significa que está tudo bom, não. Só significa que você está confiante, que você está descansando no Senhor. Não significa que a tempestade não está soprando. Só significa que você está descansando nos braços de Deus. Eu estava vindo dos Estados Unidos uma certa feita, foi num período de furacões, e o voo antecipou 2 horas, por causa do furacão que estava chegando na Flórida, e fez um percurso diferente para escapar dos sopros dos ventos fortes de quilômetros. E estava sentado e de repente um vento pegou a aeronave e ela deu uma sacudida e rangiu, parecia que ia partir no meio, e tinha uma senhora do meu lado e ela grudou no meu braço e travou, e eu bati na mão dela assim, disse, fique tranquila, se cair eu desço com a senhora. Ela disse, essa é a forma que você tem de me transmitir segurança? A senhora precisa entender, Deus está no controle de tudo. Sabe do que eu lembro agora? Eu lembro do menino que estava na aeronave, eu já falei disso aqui. E as aeronaves normalmente dão para as crianças um caderno de colorir, a companhia aérea, na verdade, não é aeronave. A companhia aérea dá para as crianças um caderno de colorir, para a criança não ficar chateada na viagem. E o menino vai lá, desceu a mesinha, cruzou as pernas e vai pintando. De repente, a aeronave entrou num processo, num período, num percurso de muita turbulência, aviso de atar cintos, a aeromoça sugeriu que todos estivessem, de repente a aeronave entrou em avaria, e o piloto tinha que tentar um pouso forçado, todo mundo coloca a cabeça entre os joelhos, desespero, e a aeromoça vem passando, olhando para todo mundo, estremecido, apavorado, com a cabeça entre as pernas, e o menino está lá com a mesinha aberta, pintando o desenho. De repente a aeromoça olhou para ele e disse, meu filho, fecha a mesinha, coloca a cabeça entre os joelhos, o piloto vai tentar um pouso forçado e você está aí nessa tranquilidade. E alguém olhou para ele e perguntou, você não está com medo? Ele disse assim, o piloto é meu pai. Sabe o que significa isso? Estou pouco me lixando para que os outros dizem. Eu sei quem está no comando dessa geringonça.
Eu sei quem é que está mexendo o botão lá dentro. Piloto é meu pai. Enquanto meu pai não disser que vai cair, eu posso descansar. Querido, dá uma olhadinha no irmão e diz para ele aí, o piloto é seu pai. Não importa se o seu vizinho disse que vai cair, se alguém disse que não tem jeito, se alguém disse que vai morrer, se alguém disse que acabou. Seu pai está no controle, ele está na cabine, e ele não disse que vai cair. Paz! Diga comigo, Senhor, ministra em mim esta paz. Dá para ir mais um? Qual é o próximo aí? Longanimidade. Tem um problema hoje que os psicólogos chamam de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Eu falei esses dias aqui que a nossa geração é online, não tem paciência para nada. Pediu e quer pronto. Mas irmãos, me permitam, algumas adversidades na vida nos ensinam alguns conceitos bíblicos, tá? Na prática. O que é longanimidade? Os teólogos chamam longanimidade de paciência. Mas eu queria lembrar para o irmão que longanimidade aparece na Bíblia sempre como atributo divino. É mais do que paciência. Porque, sabe o que é paciência? Cheguei num consultório médico, cheguei no escritório de um advogado, cheguei em algum lugar para ser atendido, estou passando por um problema, e eu sou um cara paciente. Vai atender que horas? Senhor, onde é que tu estás que não ouve minha oração? Mas eu estou paciente, eu estou esperando. Sabe o que é longanimidade? Eu estou na mesma situação, tá? Mas a longanimidade esquece do tempo, abre mão de contabilizar a hora e o tempo corre a seu favor. Para mim pouco importa se hoje, se amanhã, se depois, se daqui a uma semana. Longanimidade é isso. Tempo não importa. Você faz o tempo seu parceiro. Na paciência o tempo corre. Na longanimidade, a minha avó, mãe do meu pai, eu já disse aqui, a paciência veio voando, sentou nos ombros dela e disse, aqui é minha morada. O mundo poderia cair e a minha avó depois ainda ia pegar uma flanela e tirar a poeira do que sobrou. O meu pai saiu quase igual a ela. Eu tenho 34 anos e vi meu pai nervoso 2 vezes na minha vida toda. 2 vezes. E eu falei com ele um dia, se eu chegar nos 60 com essa paciência... Agora, para você ter uma ideia, o meu pai já saiu para comprar pão para o café da manhã e voltou depois do almoço. Você é longânimo, irmão? Lucas 21:19 diz, na vossa paciência salvareis as vossas almas. Você é longânimo? Você força o tempo correr a seu favor? Efésios capítulo 4, versículo 2 diz assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-os uns aos outros. O que é suportar? É quando o indivíduo se torna um peso para o outro, mas ele está lá suportando, por causa da longanimidade. É a capacidade de não se irar, é a capacidade de não partir para o desespero, é a capacidade de não explodir
quando todos pensam que você vai derrubar a casa. Não é covardia. Vou repetir, é a capacidade de não contar o tempo. Vamos mais para a Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Nós já vamos encerrar, mas eu vou pedir a Deus que gere longanimidade. Quantas pessoas aqui já oraram pedindo paciência? Levanta a mão. Deixa eu me render e levantar a minha. Você sabe como é que Deus responde essa oração? Mandando tribulação, permitindo tribulação. A Bíblia diz que a tribulação gera paciência. Deus me dá paciência. O menino vai lá e quebra o copo. Me dá paciência, Deus. Aí a mulher chega em casa com a cabeça virada. Deus me dá paciência. O marido chega em casa querendo derrubar a casa. Tribulação gera paciência. Olha para mim. Tribulação não gera longanimidade. Longanimidade é fruto do Espírito. É gerado pelo caráter cristão que vai se fundindo em nós, sendo gerado em nós, a natureza de Deus sendo impressa em nós, as características de Jesus sendo impregnadas em nós, e de repente é você viver como o cântico que foi cantado aqui, que chega um momento que em mim se ache só a ti. Ou seja, acabou o Rui, acabou a Joana, não existe mais o Josué, morreu o Antônio, agora Jesus tomou conta de tudo, e pelos poros, por todo o corpo, Jesus tomou conta, impregnou da natureza divina. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, falando de longanimidade, o apóstolo Paulo diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Você viu que aqui Paulo faz uma diferença entre longanimidade e paciência? Paciência aguenta em determinado momento, depois explode, desequilibra, fica nervoso. Lembra de Jó? O Senhor me deu, o Senhor me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Você admira esse Jó? Em seguida ele diz assim: maldito o dia que eu nasci, apague o sol, caiam as estrelas do céu, não haja vida na terra, seque-se o peito da mulher que me amamentou. É o mesmo Jó. De repente ele olha para a mulher dele e diz assim: tá louca? Receberemos de Deus o bem, estaremos livres do mal. Aí ele vem assim: meu hálito tornou-se repugnante à minha própria mulher. Já é um Jó revoltado. De repente vem Jó e diz assim: ainda que ele me mate, eu ainda esperarei nele. De repente ele diz: se o Todo-Poderoso fosse homem como eu, ele não me atingiria como me atingiu. Não existem só chavões fortes na história desses heróis da fé. Eles tinham momentos de angústia e desespero. No dia que Jeová sentou com Jó, sentou não, ficou em pé, que ele diz assim: levanta, Jó, cinge os teus lombos e eu quero falar contigo. E o Senhor começa a revelar a Jó a sua grandeza. Quando termina, Jó diz assim: Senhor, eu falei de coisas que não entendia, porque eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Experiência com Deus gera longanimidade. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Interessante é isso, ó. Corramos com paciência. Como é que corre com paciência? Não é um paradoxo? Eu estava lendo um livro esses dias sobre o poder da paciência, e o escritor colocou a frase de alguém que orou e disse assim: Deus, me dá paciência, mas me dá logo. Me dá paciência, mas me dá logo.
Tratá-los com paciência. Dá uma olhadinha no irmão do seu lado e diz para ele assim: tenha calma. Quando Jesus estava no deserto, eu já encerro, já fechei a Bíblia, tá? Irmão Wesley, irmã Marlene, cheguem para cá, mas vocês sentarem mais um hino com a gente, por favor. Quando Jesus estava no deserto, para operar o milagre da multiplicação dos pães, olha para mim, eu já vou concluir, por favor. Jesus estava no deserto para operar o milagre da multiplicação dos pães. Quantas pessoas estavam no deserto com Jesus? Quantos homens estavam no deserto? Por favor. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Já era tarde, no deserto. A maioria das pessoas que está aqui esta noite não teria comido aquele sanduíche. A maioria de nós não teria comido aquele lanche. Por quê? Porque a primeira coisa que Jesus diz é: conta a multidão em grupos de 50 e 100. Presta atenção nisso. Tem 5.000 pessoas na sua frente, tá? Já é a tardezinha, você não comeu hoje, está no deserto, com sol de 40 graus, e aí chega Pedro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50. Fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fala sério. Você esperaria terminar a contagem? Depois, Jesus diz assim: agora manda a multidão o quê? Sentar. Alguém com fome senta se a comida não estiver servida? Se a comida estiver servida, senta. Mas sem comida servida, fome gera impaciência, querido. Fome abala o sistema nervoso. Uma pessoa com fome tem reações que ela não teria se estivesse alimentada. Senta! Sabe o que Jesus está dizendo isso? Com isso, você quer milagre? Se aquiete. Largue de histeria. Sente. Tenha paciência. Se acalme. Larga de acotovelar o vizinho. Para de tentar cortar a fila. Te aquieta. Paciência. Dá uma olhada para o irmão perto de você, mas fala sério para ele não ficar chateado, tá? E fala assim: paciência. Paciência. Missionário Wesley vai louvar a Deus com um hino. E quando ele estiver terminando de cantar, nós vamos fazer uma oração para que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração, e aí a gente já vai para casa. Pode cantar, amado. Aí nós vamos para casa em nome de Jesus. Quando ele começar a cantar, eu paro de falar. Mas não perca a oração final. Eu quero que Jesus aplique esta palavra nos nossos corações. Amém? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Enquanto o missionário canta, todo o coração. vai orando e convide a pessoa do seu lado. É meu somente. De repente alguém que quer se entregar a Jesus esta noite, vem com ele, vem com ela. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Ó Deus, ensina-nos a descansar no Senhor. Essa é a minha oração, Senhor, nessa noite. Depois de tão grande bênção, essa palavra tão maravilhosa, esse estudo tão maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Fica em pé, por favor. Veja se a pessoa do seu lado é um amigo que nos visita e de repente ele quer se render a Jesus esta noite. Vem com ele, vem com ela. Se tiver alguém do seu lado que o quer, venha com essa pessoa. Acena assim com a mão e me avise, por favor, para que eu aguarde. E oremos por ele, por ela, em nome de Jesus. Você vai orar agora e vai dizer ao Senhor: eu quero que esta palavra seja aplicada em meu coração. Peça para o Senhor gerar no seu coração. E por favor, olha para mim, ó. Por favor, olha para Jesus gerar também no meu coração. Gozo, paz, longanimidade. Peça isso ao Senhor. Caráter cristão. Semana que vem, se Jesus não tiver voltado, a gente continua falando sobre fruto do Espírito. Eu quero intensamente que a sua vida seja poderosamente influenciada, mudada pela palavra do Senhor, ministrada ao seu coração. Pai Santo, aplica esta palavra em nós. Nós te agradecemos porque o Senhor trouxe a tua palavra aos nossos corações. O que nós pedimos agora, Senhor, é que pelo teu Espírito gera em nós gozo, paz, longanimidade e o amor, que é a mais nobre de todas as virtudes, o maior de todos os mandamentos. Tira de nós, Senhor, a angústia ou a alegria baseada nas circunstâncias. Tira de cada pessoa a inquietude. Gera paz mental agora, Senhor. Quietude de alma, tranquilidade de espírito. Senhor querido, todo estresse, revolta, irritação, explosão emocional, seja agora contida. Tem pessoas aqui, Senhor, com os músculos contraídos de revolta, de angústia. Mas agora, Senhor querido, gera neles a tranquilidade que vem do Senhor. Faz com que essa pessoa saia daqui hoje sentindo o corpo descansado. E ao chegar em casa, Senhor, e deitar para dormir, o seu corpo repouse num sono profundo e reparador. E ao amanhecer o dia, esta pessoa, homem ou mulher, sinta a sua mente leve, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, encheu o seu coração em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos. Amém. Olha, você não vai sair daqui hoje sem dizer para pelo menos 2 pessoas assim: tenha paz. Ou então, a paz do Senhor seja contigo, tá? Aí na saída tem o jornal, o Mensageiro da Paz, as camisas do Congresso. Estenda-se a mão. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor,
a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito e a paz de Deus que excede todo entendimento seja com o teu coração em Cristo Jesus, hoje e sempre. Os irmãos que estão conosco pela internet, recebam esta paz. Obrigado, pastor Genivaldo, por trazer os missionários, irmão Wesley, irmã Marlene, para estar conosco. Pastor Jean, pastor Etevaldo, obrigado. Todos os irmãos vão na paz de Deus. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus postos, querem frustrar meus sonhos e me fazer. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu